E aí galera, beleza? Quem fala é Murilo, engenheiro civil, mentor da Aplicar, Escola de Engenharia. Hoje a gente está aqui com um vídeo de dicas sobre a IN9. Então a IN9, que ela é muito extensa, a gente vai compartimentando ela aí, vamos trazendo com uma certa frequência informações importantes aí para você cuidar no seu projeto, ou então cuidar até mesmo você que está executando obra, ficar ligado nesses pequenos probleminhas que podem se transformar num problemão. Então fica ligado aí nas nossas 5 dicas de hoje. Se você tem dúvidas sobre a N9, já deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aí a tua dúvida específica, pode ser que a gente faça um vídeo para te ajudar a resolver ela. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa já aí um like no vídeo e vamos ao conteúdo. Pessoal, a primeira dica então que eu quero trazer hoje aqui diz respeito à inclinação em rota de fuga. Então por que isso? Percebam que a gente tem um artigo na IN9 falando especificamente sobre essas pequenas diferencinhas de nível que você pode acabar tendo numa rota de fuga. Então, por exemplo, se você tiver um desnível de até 5 milímetros, perceba que 5 milímetros ou meio centímetro é um valor muito pequeno. Então, se for esse nível, quantidade de desnível que estiver envolvido na sua rota de fuga, você pode desconsiderar. Então, a norma permite você desconsiderar. Se você estiver entre 5 e 20 milímetros, ou seja, meio centímetro e 2 centímetros, que ainda é um valor bem pequeno, mas já é um pouco mais representativo, no sentido de alguém, por exemplo, tropeçar, né, se estiver passando ali correndo ou algo assim, então você precisa fazer uma regularização como se fosse uma espécie de uma rampa, inclinação 1:2 ali, ela pode ser bem pequena, mas apenas para suavizar esse desnível e evitar qualquer problema com pessoas tropeçando, tá? Então, dentro de 5 a 20 milímetros, você tem que usar essa solução. Se for o seu desnível entre 2 e 48 centímetros, então a solução é o uso de uma rampa. E aí essa rampa ela já não vai mais ser uma rampa de 1:2, sim uma rampa de 1:12, então uma rampa bem maior, já é uma estrutura bem maior, mas entre esse desnível, né, de 2 a 48, essa é a solução que a legislação nos traz. E por fim, se esse desnível for maior que 48 centímetros, aí você pode escolher se você usa degrau ou se você usa rampa. E por que o 48? Porque o lance mínimo de degraus são 3. Então, se você considerar um espelho de 16 centímetros, 3 vezes 16 a gente tem os 48. Então, a partir de 48 você consegue fazer 3 lances de degrau. Se for menos que isso, você é obrigado a fazer uma rampa. Por que é importante a questão da inclinação da rampa, né? Então, se você tiver uma inclinação de até 5%, a gente não considera como rampa. Isso implica no quê? No uso de corrimão, por exemplo. Então, se você for procurar na IN9, você vai ver que toda rampa precisa ter corrimão. Mas se tua inclinação for menor que 5%, você não vai nem enquadrar como rampa. Então você não vai precisar, por exemplo, utilizar um corrimão. Então esses são alguns macetes aí envolvendo essa questão de inclinação e desnível, e eu percebo que muitas vezes na obra acaba acontecendo algo que não estava previsto em projeto, fica umas pequenas diferenças que pode ficar um pouco difícil de ajustar, então essas são algumas soluções previstas na legislação. Um outro ponto aqui um pouco mais técnico agora, falando para você que é projetista aí, em edificações até 12 metros de altura, quando a gente está usando uma escada do tipo comum, tá? Então qual que é o cuidado que a gente tem que ter? A escada comum ela não é considerada uma área segura, um local de refúgio. Então quando você está fazendo o cálculo do caminhamento máximo de fuga da edificação, imagina que você está lá no terceiro, no quarto pavimento da edificação, do ponto mais distante, então você está traçando a linha para saber qual que é o caminhamento da edificação. Ao invés de você traçar essa linha e chegar até a escada e parar por ali, você tem que chegar até a escada e descer todo o percurso ali de 3 pavimentos da escada, chegar até o pavimento térreo e do térreo ainda até a porta de saída da edificação. Esse é o percurso que você tem que considerar para efeitos de caminhamento, por quê? Porque a escada comum ela não é um local de refúgio. Uma solução, por exemplo, seria você adotar uma escada protegida ao invés de uma escada comum. Dessa forma, o seu caminhamento ele seria até a porta de entrada da escada protegida. Então, em algumas situações, quando o caminhamento é muito grande, essa solução pode ser
viável, beleza? Mas muito cuidado então com essa questão da escada comum, não é a área segura. Uma outra coisa comum de a gente ver em edificações, principalmente edificações um pouco mais antigas, e que essa legislação da IN9 que alterou recentemente procurou corrigir, é a questão de portas abrindo no meio das rotas de fuga. Então é muito comum a gente ver aí situações onde você abre a porta e você trava toda a passagem das pessoas no corredor. Então isso é um problema sério quando a gente está falando de um sinistro onde as pessoas estão correndo, você pode ter um monte de porta abrindo na circulação e pode gerar aí até acidentes antes até de sair da edificação, as pessoas começarem a tropeçar ou então ter um pisoteamento ou algo até mais grave. Então o que o bombeiro sugere hoje, e na verdade ele não permite mais que você tenha portas abrindo no meio da circulação, você tem que fazer um recesso. Então pode ver que você tem uma espécie de um nicho ali de alvenaria trazendo para dentro, para fora do corredor, para dentro do ambiente, onde você vai abrir a porta e depois que você abre a porta que você acessa então a circulação sem afetar a rota de fuga das outras pessoas que por ali já estariam passando. Pessoal, outro ponto muito importante que é fácil de esquecer em projetos. Eu já peguei muito projeto aí, já conversei com muito projetista que acaba esquecendo de observar esse quesito, que é iluminação natural nas escadas. Então, o que diz a legislação? Toda vez que você tiver uma escada, e essa escada ela estiver posicionada na fachada da edificação, você tem que prever uma abertura e essa abertura ela vai servir como iluminação natural para a escada. É importante a gente conhecer esse conceito, por quê? Porque a legislação permite também que, caso você não atenda aos afastamentos mínimos, ou seja, para você posicionar essa janela ou essa abertura, você tem que atender um distanciamento em relação às janelas vizinhas, de forma que essas janelas ali, se estiverem muito perto e tiver um sinistro, elas não quebrem esse vidro da escada e acabem afetando a escada e comprometendo a segurança. Então você tem que ter esse afastamento em relação a essa janela, essa abertura de iluminação natural. E caso você não consiga atender esse afastamento, arquitetonicamente falando, né, você vai ter que mudar a sua arquitetura, você pode apresentar isso para o analista do projeto e assim você pode conseguir uma dispensa. Tá? Então, se você não estiver atendendo os afastamentos, essa abertura pode ser dispensada, mas isso precisa passar pelo crivo do bombeiro, você precisa deixar essa informação clara, cotar tudo, indicar, né, o motivo do porquê você está adotando essa isenção, e aí você pode então continuar com o seu projeto. E caso você atenda sim os afastamentos, então você tem que prever essa abertura. Então muito cuidado para você não esquecer isso, porque se você lembrar só depois da obra pronta, com certeza vai ser um probleminha adicional. Um outro ponto bastante importante abordado na IN9 do Bombeiro de Santa Catarina, então diz respeito a uma área reservada para cadeirantes em locais seguros. Então imagina uma edificação alta, onde você tem lá uma escada protegida, uma escada enclausurada. Dentro dessa escada você precisa prever um espaço para o módulo de referência, ou seja, é um local onde o cadeirante pode ficar ali dentro de um ambiente seguro, aguardando a chegada do resgate e de maneira que ele não atrapalhe o fluxo das pessoas, das demais pessoas que vão estar utilizando essa rota de fuga e passando pela escada. Então é comum vermos projetos onde o módulo de referência acaba invadindo essa área, essa largura mínima de circulação, por exemplo, de 1,20 de um corredor, ou de uma anticâmara, ou de uma escada. Então é muito importante que você tem que pensar nesse espaço adicional para que o cadeirante consiga ficar em segurança na edificação, sem atrapalhar ou bloquear o fluxo normal de pessoas aí passando pela circulação, ou pela anticâmara, ou pela escada. Então você pode prever esse módulo de referência dentro da anticâmara, pode ser dentro da escada, mas precisa ser um espaço separado do fluxo principal, porque ele vai ficar aguardando a chegada do resgate. Então, muito cuidado com esse quesito. A NBR 9050, que também fala sobre esse assunto, é uma lei,
Então a gente tem que ficar ligado, a gente tem que atender esses critérios. E aí, galera, gostaram das nossas 5 dicas? Então eu trouxe aqui para vocês um dos principais problemas aí que eu vejo nos projetos que a gente trabalha, que a gente dá consultoria, o que a gente faz. São problemas comuns que a gente vê em projetos arquitetônicos. Espero que isso daí tenha ficado claro. Tem vários outros quesitos importantíssimos da IN9 que a gente vai trazer com o tempo. Então a gente escolheu esses 5. Se você tem dúvida em algum específico, não se esquece de deixar um comentário, se inscrever no nosso canal, deixar o like aí, compartilhar com quem você conhece, quem trabalha com arquitetura ou trabalha com projetos preventivos, que essas informações são importantes. E aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!